Molte grazie. Io Muito vorrei, prima di obrigada. tutto, Eu gostaria, antes de mais nada, de agradecer à Fundação Fernando Henrique Cardoso e Sérgio Fausto por essa apresentação tão gentil e generosa, e ao Instituto de Italiano de Cultura pelo convite, em especial o professor Gialdroni e o professor Migliaccio, que organizou essa minha viagem para o Brasil, que é muito importante para mim. É instrutivo também desde os primeiros dias. Sou eu que devo pedir perdão por não falar português. É uma língua que tenho a sensação de conhecer quando eu leio, mas eu percebo que eu não conheço quando eu tento falar. A matriz comum do latim me dá, às vezes, a ilusão de entender. Vocês me pediram para falar de um tema muito difícil, desafios à memória histórico-cultural em sociedades contemporâneas. Eu vou tentar falar da perspectiva europeia, a única que eu posso reivindicar como minha. E é claro que eu gostaria de falar da sociedade contemporânea, como o título pede, mas eu quero partir de alguma coisa mais antiga e de alguma coisa que vem depois, de duas datas diferentes. A primeira é muito precisa, 29 de abril de 1770. Naquele dia, uma nave britânica, Endeavour, capitaneada por James Cook, avistou o litoral daquela que hoje se chama Austrália e se deteve ao largo de Botany Bay, não longe de Sydney. Um grande grupo de aborígenes estava no litoral quando a nave chegou. Vendo essa embarcação tão diferente de tudo aquilo que eles conheciam, eles não se abalaram. Aquele objeto que surgia do nada estava tão além da compreensão deles que eles podiam até ignorá-lo, como um distúrbio passageiro do horizonte de percepção deles, algo que teria se anulado sozinho, assim como tinha surgido do nada. Mas tudo mudou quando um pequeno barquinho desceu do barco e começou a remar para a margem. Aquela era uma pequena embarcação parecida com a deles, e então era mais fácil de classificar, porque lembrava experiências vividas. Todos ficaram assustados e fugiram, deixando apenas algumas crianças e guerreiros que ameaçavam os marinheiros ingleses com uma lança. A moral é muito simples. Quando nos defrontamos com um perigo desconhecido, ao qual não sabemos dar um nome, tendemos a não vê-lo, nem mesmo vê-lo. Uma historiadora americana, Julia Thomas, comentou assim: o que nos é radicalmente, imensamente estranho, escapa da nossa atenção. Cada cultura humana, também a nossa, decifra o mundo com base na própria experiência. Esse mecanismo inconsciente nos guia e nos limita, nos dá segurança, confirmando o que já sabemos, mas seleciona aquilo que não sabemos e que de instinto tendemos a assimilar ao que já conhecemos. Tendemos mais a reconhecer o que vemos do que a analisar a diferença. Somos como os aborígenes de Botany Bay. Vemos o que queremos ver e não aquilo que está realmente acontecendo. Nós então nos perguntamos, temos certeza que entendemos realmente os grandes e contínuos desafios à memória histórico-cultural nas sociedades contemporâneas em volta de nós? Por exemplo, nós compreendemos as destruições intencionais de obras de arte, o descuido que aflige os monumentos, paisagens, condenando-os à morte, o declínio das cidades históricas, a difusão dos guetos urbanos? Nós realmente entendemos tudo isso? Esses e outros sintomas de uma crise que não é só econômica e política, mas cultural, exigem um olhar analítico, pesquisas pontuais. Estamos desaprendendo a conviver com o nosso passado. Não sabemos olhar para o passado senão com nostalgia
nostalgia com mal-estar. Mas o que, se não a memória cultural, pode permitir que compreendamos o que está acontecendo? Nós dissemos que íamos partir de duas datas, uma do passado e outra do futuro. Eu não sou um profeta, mas eu vou descrever um evento do ano de 2061, em Nova York. Na praça, uma praça qualquer, há uma longa fila que procede disciplinadamente, pequeninos grupos se detêm diante da Mona Lisa, que está apoiada numa parede, cospem no quadro e vão embora. Um menino, Tom, pergunta, por que estamos fazendo isso? E um outro personagem responde, isso tem a ver com o ódio, ódio por qualquer coisa que pertença ao passado. Como foi que chegamos a essa cidade arruinada, estradas despedaçadas por bombas, campos de trigo radioativos, os homens nas cavernas? Precisamos odiar o mundo que nos trouxe até aqui. Não nos resta mais nada senão fazer festa, destruindo. Isso que eu li agora é o trecho de um conto de 1952 de Ray Bradbury, o mesmo que pouco depois publicou o romance Fahrenheit 451, no qual, é muito famoso, foi feito um filme. Naquele romance, ler um livro é um crime que implica a prisão. Nós não chegamos ainda ali, mas não estamos longe. Dessa cena imaginária, eu gostaria de salientar um ponto. A força singular que podem ter as obras de arte, a capacidade que mostram, capacidade de condensar toda uma civilização e oferecê-la ou à veneração, como acreditamos, ou ao insulto, como nesse conto. Se um quadro de Leonardo pode ser considerado culpado de uma guerra nuclear, é porque a cultura que ele representa não conseguiu evitar o desastre. Por isso ela precisa ser ritualmente condenada à morte. De fato, o conto de Bradbury acaba com a multidão que destrói a pintura. A destruição revela que a arte merece simbolizar a civilização que a criou e também as suas falências, os seus fracassos. Depois de narrar esses dois episódios, um histórico, mais ou menos, e outro imaginário, vamos falar então do objeto da destruição. A destruição da Mona Lisa. É a iconoclastia. A iconoclastia é um fenômeno radical. É um ótimo ponto de observação para falar dos desafios à memória histórica cultural das sociedades contemporâneas. Em geral, nós a consideramos como um corpo estranho em relação à cultura ocidental. Atribuímos a iconoclastia ao Islã, ou a uma fase passageira da história religiosa de Bizâncio. Mas isso não é verdade. Para colocar isso em evidência, vamos nos transferir de Bizâncio para Turim, cidade italiana, onde por 12 anos, de 816 a 828, o bispo foi Cláudio, o campeão mais implacável iconoclasta que já houve. Segundo um contemporâneo dele, Jonas de Orleans, Cláudio, vou citar, inspirado por um zelo desmedido e sem freios, devastou e abateu em todas as igrejas da diócese todas as pinturas da história sagrada, todas as cruzes. Mas vamos dar a palavra ao bispo de Turim. Vou citá-lo. Aqui em Turim, todas as igrejas estão cheias de sórdidas, malditas e mentirosas imagens, mas todos as veneram. Por isso eu as estou destruindo uma por uma sozinho, com as minhas mãos, para combater a superstição e a heresia. Cristo ficou na cruz por 6 horas. Precisamos venerar então as cruzes? Não deveríamos venerar então as manjedouras, já que ele esteve numa manjedoura? Todas as barcos, porque ele andou de barco. Todos os burros, porque ele entrou em um burro em Jerusalém. Todos os espinheiros, porque a sua coroa era de espinhos. Todas as lanças, porque uma lhe foi
enfiada nas costas. No nosso tempo, a nova onda de iconoclastia começou em 2001, com a destruição dos dois gigantescos Budas de Bamiyan no Afeganistão do VI século. Legitimou o gesto destrutivo a citação de um antecedente histórico, Mahmud Ghazni, um soberano sultão de um vasto território entre o Irã atual e o Afeganistão, que reinou de 998 a 1030. Mahmud Ghazni era um inimigo dos ídolos pagãos. Ok. Mas se atribuía a Mahmud Ghazni, e se atribui ainda, por alguns estudos, a primeira destruição dos Budas de Bamiyan, quando eles cortaram as mãos e os rostos dos Budas. Isso já se sabia no século XIX. Em 1819, um escritor europeu faz uma reflexão sobre essa primeira destruição desses Budas do Afeganistão e a prova de destruição. Esse escritor era Goethe. Ele escreveu em 1819. Ele luta contra os Budas, chama-os de loucos ídolos erigidos e venerados em escala gigantesca, e elogia Mahmud Ghazni com essas palavras: precisamos aprovar o zelo desse destrutor de ídolos, e devemos admirar nele o fundador da poesia persa e da cultura mais elevada. Então, Goethe, aliado do Mullah Omar na destruição dos Budas de Bamiyan, um bispo de Turim que destrui as imagens sagradas, as cruzes, com suas próprias mãos. Eu poderia citar muitos outros fatos históricos desse tipo. Por exemplo, Savonarola, que queimou Levanità, inclusive os quadros de Botticelli nas praças de Florença. Esses fatos históricos nos obrigam a encarar o iconoclasta que mora em nós entendido como civilização. Mas a iconoclastia vista da Europa parece ter só uma marca de fabricação do Islã. Os mesmos autores dessas devastações confirmam a raiz religiosa da fúria demolidora, atribuindo ao Corão. O único antídoto a esse veneno é reconhecer a natureza política da iconoclastia e evitar a natureza política de quem quer combater e quer conservar a memória cultural. Intencionalmente bárbara, essa fúria iconoclasta é também contraditória. Vamos lembrar, a destruição dos Budas de Afeganistão foi em 12 de março de 2001, 6 meses exatos antes da destruição das Torres Gêmeas de Nova York, em 11 de setembro. Como se o segundo desastre já estivesse em gestação no primeiro. Talvez ninguém percebeu o nexo entre esses dois eventos, ninguém melhor do que Otto Seibold, que publicou no New Yorker um desenho muito cáustico que propunha, não de modo sério, mas propondo a reconstrução dos Budas no lugar das Torres Gêmeas e colocar nos nichos dos Bahamas 2 pequenas torres gêmeas que deveriam alojar os refugiados e imigrantes. Tanto no Afeganistão como em Manhattan, o centro gerador da força devastadora não foi uma estátua ou um arranha-céu, mas o espetáculo da distribuição. As Torres Gêmeas foram abatudas na certeza de que o evento seria televisionado no mesmo instante e que o mundo teria parado para olhar. E foi assim. No Afeganistão, em Mossul, em Palmira, foram os mesmos destrutores que documentaram si próprios, uma orgia de selfies fotográficas que foram difundidos em todo o mundo. A neo-iconoclastia do nosso tempo tem um caráter performático. O gesto de quem destrói é mais importante do que a ópera que é destruída. Os talibãs que distribuíam ou quem
são adeptos conscientes da sociedade do espetáculo profetizada por Guy Debord em 1967. São os inimigos das imagens que as alimentam, as destroem em si, mas para produzirem suas próprias imagens a serem divulgadas. São iconoclastas e fazem propaganda de si mesmos. Eu gostaria de usar a categoria da iconoclastia, com toda a sua carga de violência, para falar de um outro tipo de destruição próprio do nosso tempo, a que praticamos nós, sem percebendo e devastando a memória histórica, cultural, cidade, paisagens, abandonando museus a seus destinos. Essa nova iconoclastia não tem religião nem limites, envolve muçulmanos e cristãos, inclui Oriente e Ocidente, envolve os países mais ricos e os mais pobres. Não ostenta a si própria, mas também não se esconde, porque ela conta com uma cumplicidade global e ela se disfarça assumindo valores positivos da religião ou da economia. É um fenômeno gigantesco, mas como os aborígenes de Botany Bay, nós não os vemos. A destruição do patrimônio histórico não se detém diante de nada. Gostaria de dar um exemplo desses nossos tempos. Eu não sei se vocês já conhecem isso. Eu vou tentar entender olhando os rostos de vocês e depois discutindo. O exemplo que eu quero citar é o que aconteceu na Meca, o lugar mais sagrado do Islã, o lugar mais destruído do mundo. Então, nesses anos, por conta do rei da Arábia Saudita, lá o rei é o custódio das mesquitas sagradas, mas ele está promovendo a destruição sistemática dos edifícios históricos a favor de shopping centers, a modernização da cidade, sob o modelo de Houston ou Texas, como disse o próprio predecessor do rei. O contraste não poderia ser maior. De um lado, o maior rigor nos costumes, como no uso dos véus para as mulheres. Do outro, mais de 400 sítios de relevância histórica foram destruídos. Um bairro inteiro de casas de época foi destruído. A casa de Qadir-Jah, a primeira mulher de Maomé, foi destruída para dar lugar a banheiros públicos. Foram destruídas as mesquitas de Bilal, mais próxima ao templo de Maomé, a mais antiga, e a gigantesca fortaleza de Ayad, construída no século XVIII. Também essa é iconoclastia muçulmana, e numa escala muito maior do que no Afeganistão e no Iraque. Mas na Europa, não sei aqui no Brasil, mas na Europa não se fala disso. Quantos de vocês sabiam disso, por exemplo? Talvez porque, uma vez destruídas as memórias históricas, o que eles colocam no lugar deles? Uma imitação do nosso mundo. Nas ruínas da fortaleza otomana, eles construíram o Royal Makkah Clock Tower, um complexo hoteleiro de luxo, com no centro um arranha-céu de 61 metros, cópia do Big Ben de Londres. Repito, é uma cópia do Big Ben de Londres, que do alto do qual é possível ver a Kaaba, o lugar mais sagrado do Islã. O Makkah Hilton, outro hotel, está onde até poucos anos estava a casa de Abu Bakr, o melhor amigo de Maomé, o primeiro califa. Sua casa foi destruída por ordem do rei. Eu li isso num livro de um muçulmano, Ziardur Sardar, um livro muito impressionante. Como ele escreve, nessa Las Vegas saudita, os turistas chegam em parte para rezar, mas principalmente para fazer shopping nos shopping centers. Até os mais pobres encontram mercados ao alcance deles, porque na cidade sagrada, segundo o autor, é possível apenas uma maneira de existir: the shopping mode. Ou seja, o namoro entre Trump e a família real saudita está muito bem explicado. De como então todos na Europa
Estamos tão informados sobre as destruições islâmicas, desde o Afeganistão até Palmira, mas não sabemos nada sobre as destruições muito mais graves que estão acontecendo na Meca e que fazem por mão, são feitas pelo Islã. Por que não percebemos isso? Para entender isso, vamos mudar de cenário, vamos voltar para a Europa. Uma grande cidade europeia, Moscou. As destruições em Moscou são contínuas, eles não têm leis de proteção do patrimônio cultural. Alguns anos atrás havia um problema sobre um edifício simbólico do construtivismo russo, o Donskoy Bureau, obra de Langman, de 28, que queriam destruir por uma especulação imobiliária. Ele foi submetido à proteção arquitetônica, mas ele foi abatido ilegalmente durante a noite por mafiosos, entre aspas, pela máfia local, que durante a demolição estavam se divertindo e gritavam em russo: Alá é grande. Fingiam ser muçulmanos destruidores. Esse grito blasfemo sugere uma analogia. O que une a Meca e a Moscou é o modelo de desenvolvimento urbano baseado no capitalismo urbano que estamos vivendo. Uma mesma iconoclastia em nome do mercado está acontecendo em Meca e em Moscou e também em torno a nós. Estou falando da Europa, mas eu acho que vocês também se reconhecem. Alguma coisa desse tipo pode ter acontecido aqui. A degradação agride a memória e o patrimônio cultural. Poluição do ambiente, abandono de museus, a retórica incriminável de um desenvolvimento que pisa na história em nome da economia. O exílio da cultura para as margens da sociedade. Nós indignamos diante das brutais destruições de Palmira, mas não quando devastações iguais são feitas por nós mesmos contra a história, a dignidade e a vida dos cidadãos. Por isso é importante combater as destruições materiais, recorrendo a valores imateriais, afirmar que não só a iconoclastia, mas também o seu contrário, a proteção do ambiente e da cultura, também tem uma raiz totalmente política. Está ligada ao nosso direito de cidadãos. É o sal da democracia, porque corresponde a um horizonte de valores ao qual devemos devolver brilho e fôlego, considerando-o laicamente sagrado. Mas vamos tentar entender alguma coisa das ruínas. Na tradição cultural europeia e ocidental, a metáfora da cidade em ruínas se presta a refletir sobre como sair da crise. Um crítico americano muito agudo, John B. Jackson, afirmou a necessidade das ruínas para qualquer sociedade, inclusive para os Estados Unidos, que tem uma história breve. Ruínas são necessárias para que se pense essa sociedade e se construa o futuro. Ele diz, apenas as ruínas podem oferecer um incentivo eficaz ao renascimento, um retorno à energia das origens. Um intervalo de morte e de esquecimento é necessário para que uma civilização possa renovar a si própria. Eu proponho, então, que restituir as ruínas reais que nos ameaçam, o conjunto de valores que vem da projeção metafórica delas. Vamos partir de uma tradição europeia, as ruínas da antiguidade clássica grego-romana, que proporcionaram um novo nascimento da civilização. Um renascimento, literalmente. Não para nos fecharmos nisso, mas para nos perguntarmos sobre fenômenos culturais semelhantes também em outras civilizações, explorando duas noções fundamentais, a de renascimento e a do clássico, numa perspectiva de comparação. E nesse ponto eu vou ser muito breve, porque não temos o tempo de aprofundar isso, tentamos encontrar fenômenos semelhantes em outras culturas, porque a comparação entre culturas diferentes é essencial. A cultura da comparação é mais necessária do que nunca. Alguns entenderam isso há muito tempo. Quero citar palavras proféticas de Nietzsche, escritas entre 1878 e válidas até hoje.
Ele diz, essa é a nossa vantagem. Vivemos na idade da comparação. Somos a própria autoconsciência da história. A comparação é a nossa atividade mais instintiva. Todos os estilos artísticos podem conviver um ao lado do outro. E também os diversos níveis de moralidade, de costumes, de culturas. Poder escolher entre as várias formas que se offrem à comparação corresponde ao aumento da sensibilidade estética, a nossa realmente a idade da comparação. E ele conclui, essa possibilidade de comparação é o orgulho da nossa época, mas também o seu tormento. Essas palavras de Nietzsche não nos fazem renunciar à nossa cultura, mas ter curiosidade pelas outras e dando um papel central à arte como meio potente de comunicação intercultural. A comparação é necessária na nossa época, em que ondas de imigrantes se deslocam de um continente para outro, de um país a outro. A perda de memória cultural aflige nossa relação com o passado. Vou tentar dizer isso com uma outra citação de um livro que eu gosto muito, A Peste de Camus, uma potente alegoria política que funciona como uma metáfora. O trecho é assim: eles, os habitantes da cidade empestada, sentiam o sofrimento profundo de todos os prisioneiros e de todos os exilados. O sofrimento de viver com uma memória que não serve para nada. Nada atormenta mais do que ter uma memória que não serve para nada. Os habitantes e autoridades da cidade, no começo, não querem nem notar os indícios da peste. Depois eles hesitam em dar-lhe um nome. E quando eles ousam pronunciar a palavra peste, eles já se dobraram, já se resignaram a viver com ela. Removem a peste 2 vezes. A primeira porque não tomam conhecimento dela. E na segunda porque se resignam. Se a crise da memória cultural que vivemos é como uma peste que não queremos reconhecer, eu gostaria de interpretar nessa luz o diagnóstico de Camus. No nosso tempo, que não corre o risco de não servir mais a nada, é a memória dos imigrados, que na profundidade do exílio deles não veem mais em volta dele seus próprios pontos de referência. Penso os imigrados da parte meridional do Mediterrâneo, penso aos imigrados do México para os Estados Unidos. A memória deles é a memória dos exilados, mas junto aos exilados estamos também nós, prisioneiros de uma crise sem fim e sem nome. Prisioneiro também a memória dos prisioneiros vai acabar não servindo para nada se nós pusermos de lado a nossa memória cultural sem nem mesmo saber se nós deixarmos desaparecer a nossa cidade, a nossa paisagem, a igualdade, o direito ao trabalho e a democracia. Debaixo da sombra sombria da crise, prisioneiros e exilados são parecidos e se irmanam sem saber disso. Todos seguimos migalhas de bem-estar e todos perdem o tesouro mais precioso, a memória. Eu estou usando metáforas de ameação, a nave no horizonte, as ruínas, a peste. Essas metáforas surgem de uma preocupação grave, mas são alimentadas pela esperança, uma esperança que se alavanca com a memória, na memória cultural. Que foi sobre isso que vocês me pediram de pensasse. Precisamos de uma memória que sirva para alguma coisa, que possa ajudar a construir alguma coisa. Temos uma arma para isso. Se chama cultura, no sentido de conhecimento histórico, disposição crítica, impulso criativo, estimulação da memória cultural por meio das pesquisas, instituições educativas e de museu, como essa em que estamos agora. Enfim, um nexo fortíssimo e político, no sentido originário e etimológico da palavra, que define a relação entre cidadãos, o nexo entre cidadãos civis e a prática da pesquisa, da educação, da conservação. São dispositivos essenciais
para que possamos ter um olhar penetrante, para ver em tempo o navio inimigo, para farejar os indícios da peste antes que seja tarde demais, para reconhecer as ruínas quando começam a se formar. Para encerrar, eu vou me deter sobre todos esses aspectos em nome de um só, a política da beleza. Eu quero citar um ensaio muito breve, muito belo, de uma pessoa que eu tive o privilégio de conhecer, Susan Sontag. No ensaio sobre a beleza, ela diz o seguinte: a beleza sempre foi um recurso para quem queria emitir julgamentos sem apelação. Mas já faz um século que a beleza acabou sendo apenas uma noção a ser desacreditada. A quem criava e proclamava o novo, a beleza só podia parecer um critério atrasado. Gertrude Stein sustentou que a obra de arte, quando a chamamos bela, ela já morreu. A falência da noção de beleza reflete a perda de prestígio, de julgamento, concebível como imparcial, objetivo e não autorreferencial. A beleza, no passado, era um princípio de discriminação. Essa foi a força dela, mas essa virtude se tornou um peso. Discriminar, que antes significava exercer um julgamento sofisticado, segundo critérios elevados, se tornou algo negativo, um sinal de preconceito, de facciosidade, de cegueira em relação ao diferente, de elitismo. O mais forte desenvolvimento disso foi nas artes. A beleza e cuidar da beleza começou a ser considerado como elitista, e se pensou que o nosso apego tivesse que ser mais inclusivo, e tivéssemos que não usar o termo belo, mas sim interessante, que é mais inclusivo. Até aqui, essa foi a citação de Susan Sontag. A beleza é uma palavra de ordem usada e abusada, que entrou no discurso político. As políticas da beleza fazem disso um business, um negócio. Se diz muito na Itália: precisamos proteger os monumentos porque atraem turistas. Precisamos aumentar o preço das entradas ao museu para ter mais dinheiro. Besteiras desse tipo. Ou então se fala da beleza como uma fuga da vida real, e não como um meio para entrar na vida real. Essas políticas da beleza devemos contrapor uma outra, oposta, que torne a beleza como instrumento de conhecimento do mundo, de consciência histórica, de ética da cidadania. Aqui eu quero citar a parte final do ensaio On Beauty de Susan Sontag. A resposta à beleza na arte e a resposta à beleza na natureza dependem uma da outra. Aquilo que é belo na arte nos lembra a natureza enquanto tal. Evoca a mente aquilo que está além do humano, do artefato, e então estimula e intensifica o senso da divulgação e da plenitude da realidade que nos circunda. Se essa intuição tem algo de verdade, ela tem uma consequência positiva. A beleza reconquista sua solidez, se torna inevitável, se torna um valor necessário para dar sentido a grande parte de nossas energias e afinidades, a nossos sentimentos de admiração e as noções que usurparam o espaço do belo, como, por exemplo, nas quais interessante se torna risível. Por exemplo, imaginem um pôr do sol e imaginem alguém que diga: esse pôr do sol é interessante. É assim que termina o ensaio de Susan Sontag. A beleza artística como valor, ponte entre natureza e cultura, chave da memória cultural, estrada para o futuro. Essa concepção contrasta com o que vemos em torno a nós, em todo o mundo, de modos diferentes, mas com a mesma onda. A cultura está sujeita à economia, a memória cultural está destinada a ser esquecida. Contra a iconoclastia dos adoradores de mercado, se impõe hoje uma laica religião da memória cultural que deve reclamar a sua própria potencialidade como espaço para uma dúplice alteridade.
alteridade das outras culturas também, que nunca são iguais às nossas. A função essencial da cultura é favorecer a criatividade e o florescimento da sociedade. Esta categoria, flourishing em inglês, vem da filosofia moral contemporânea, cujas raízes estão no pensamento de Aristóteles. Aristóteles tinha uma palavra para isso: eudaimonia, eudemônia. Não felicidade efêmera, não o sucesso, mas a realização própria da própria vida, da própria potencialidade, um sentimento que ancora o indivíduo na comunidade, na polis da qual ele faz parte, que está na base dos valores essenciais, como dignidade e igualdade. O florescimento do indivíduo na comunidade é uma pré-condição para o desenvolvimento da criatividade em qualquer nível, componente vital da economia da sociedade e também da democracia, da justiça, da igualdade social. A criatividade e a felicidade estão estreitamente conectados e estão ambos em diminuição, pelo menos na Europa. Mas apenas o florescimento dos indivíduos e da comunidade garante a dignidade social igual aos cidadãos, que é prescrita na Constituição da Itália, mas não é respeitada. Estreitamente ligado à dignidade social é o direito à cultura. Portanto, impulso para a igualdade e democracia. A União Europeia, que nasceu em torno de uma ideia cultural, a cultura deveria estar no centro, mas ela não está. As políticas da cultura e da beleza, será que ainda são possíveis na Europa hoje? A Europa a qual eu me refiro, fundada na cultura e diversidade interna, mas também na capacidade de refletir sobre as ruínas da crise para renascer. Mas será que esse renascimento dessas ruínas que estão em torno a nós hoje é possível? Infelizmente, podemos duvidar disso. A memória cultural da Europa deveria saber enfrentar melhor outros reservatórios de memória, aprendendo da metáfora de Camus da peste, quando ele diz: nós sentiam o sofrimento profundo de todos os prisioneiros e de todos os exilados. Viver com uma memória que não serve a nada, porque a memória cultural dos europeus, como a dos imigrados, corre o risco de não servir para mais nada. A Europa deveria ser capaz, mas ainda não é, de exercer em nível institucional aquilo que o maior dos filósofos antigos, aquele que nunca escreveu uma palavra, Sócrates, chamava de vida examinada. A análise de si para encontrar a verdade. A Europa de hoje conserva ainda o impulso a procurar a verdade, a buscar a memória de si que leva ao confronto, as perguntas sobre si mesmos para entender por que agimos como agimos. Difícil acreditar nisso. Nada representa mais a Europa do que as instituições da União Europeia, mas essas instituições não reinam a cultura, não reinam a dignidade humana, não reina a justiça social, reina apenas o mercado e apenas a certeza de que cabe a esses poderes regular a sociedade totalmente, que a mão invisível do mercado, distribuindo a riqueza, acabe por dar a todos trabalho, liberdade, cultura, justiça, democracia. E isso não é verdade. E quem não se sujeita a essas leis deve ser amordaçado, punido, reduzido à razão e obrigado a assumir a austeridade, como acontece na Grécia. Esgotou-se o impulso ideal que trouxe o impulso da Segunda Guerra Mundial e deu origem ao processo que fez nascer a União Europeia. A Europa de hoje não é a da sua história e cultura, é a dos tratados europeus. Nesses tratados, o papel da memória é marginal, a igualdade social é marginal. É uma Europa que se dobrou à lógica globalizante que implica a metamorfose do cidadão em consumidor.
A cultura poderia nos tornar iguais e é a plataforma privilegiada na qual encontrar os imigrantes que estão cada vez mais presentes na Europa. Uma memória cultural autenticamente plural pode ser o terreno de crescimento de uma criatividade que deseja a plena realização da sociedade, da eudemonia de Aristóteles ao florescimento da atual filosofia moral. A cultura é componente vital da economia da sociedade, da democracia, da igualdade, da justiça e de toda a cultura. E apenas desse tipo de cultura pode nascer a esperança de um futuro melhor. Mas hoje, em relação à Europa que domina, que é a Europa dos mercados, eu vou fazer uma última citação de uma metáfora muito amada por Benjamin. A cultura da Europa é como o mendigo que bate na porta. Será que ele traz uma mensagem? Será que ele traz um soro que cura da peste? Nós nunca vamos saber se não abrirmos aquela porta. Mas que essa porta se abra, precisamos bater mais forte, precisamos levantar a voz. Obrigado.